Próxima. Mas meu coração ainda é Batista. Olá a todos, começamos agora mais um IEBcast. Está conosco hoje, aqui como nosso entrevistador, pastor Cassé. Olá, pastor. Amém, graças a paz. A primeira vez que esteve conosco, esteve sendo entrevistado, sobre a sucessão pastoral, era o tema que estava na nossa pauta naquele momento. E hoje ele vai estar aqui com a gente para nos auxiliar, conduzindo esse diálogo. E está conosco, é um motivo de muita alegria para a gente, nosso convidado hoje, o Daniel Faria. Ele é ali de São Paulo, da editora Mundo Cristão, trabalha com traduções bíblicas, que é o nosso tema que nós vamos estar conversando hoje. E é como a gente sempre costuma dizer aqui, Daniel, esse espaço é a mesa da IEB, né? É aquele espaço onde a gente traz aqueles temas que a gente quer conversar melhor, que não cabe no púlpito, né? E aí a gente traz essa demanda para cá e a gente fica muito feliz em ter você conosco. E eu vou deixar ele se apresentar melhor. Eu agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade. Muito feliz de estar aqui. É minha primeira vez em João Pessoa. Está gostando de João Pessoa? É muito bonito. Você já deu uma passadinha ali na praia? Então, eu estou num hotel de frente para a praia. Ai, que eu delícia. espero que sobre algum tempo em meio à correria do dia. Tem que sobrar. Nem que você acorde mais cedinho pelo menos molhar o pé. Lá. Eu quero fazer isso. Mas é isso, eu sou editor na Mundo Cristão. Eu trabalho lá desde 2010. Comecei com 22 anos e tenho tido a oportunidade de participar de alguns trabalhos que foram muito marcantes para a minha vida e que eu espero que contribuam também, de modo geral, para a nossa igreja evangélica brasileira. Tenho alguma experiência com tradução, principalmente do ponto de vista editorial. Acho que é sobre isso que a gente vai conseguir conversar um pouco hoje. Eu espero que o que eu tenho a dizer seja edificante e inspirador para quem estiver nos acompanhando hoje. Com certeza, gente. A gente está se aproximando, o Dia da Bíblia, que é no início de dezembro, e esse tema é muito pertinente para a gente falar um pouco sobre a importância, sobre as traduções, sobre as Bíblias que nós temos, na nossa casa, que você tem aí na sua casa. Mas antes, eu quero convidar você, se você ainda não viu a playlist do nosso IEBcast, você vai lá no nosso canal do YouTube e você vai clicar na aba playlist, vai estar lá tudo que a gente já fez por aqui, O último episódio da gente foi sobre a história da IEB, o livro que a gente lançou da história da IEB. Mas a gente já falou de reforma protestante, a gente já falou de Israel e Palestina, saúde emocional. Então, tem muitos temas legais para você aí assistir. E eu quero pedir também, você que está nos vendo aí, dá um clique aí no joinha, curte, compartilha, manda essa live aí para alguém que você sabe que vai estar interessado no tema. E nós vamos começar agora, falando um pouquinho, e eu queria que o Daniel começasse falando um pouquinho sobre essa importância das traduções bíblicas. A verdade é que os textos bíblicos, os textos originais, foram escritos num período muito distante do nosso. No caso do Novo Testamento, a tradição judaica cristã vai dizer que é uma redação que começa por volta de 1200 a.C., relatando fatos anteriores a isto, e que teria, no caso do Antigo Testamento, encontrado sua conclusão por volta de 400 a.C., isso escrito em hebraico e aramaico. No Novo Testamento, nós estamos falando de um texto grego, escrito no primeiro século da era cristã, numa realidade, num contexto social, geográfico, histórico, literário, muitíssimo diferente do nosso hoje. Hoje nós somos brasileiros que falam português no século XXI, num mundo que é, em todos os aspectos, muitíssimo diferente daquele no qual os textos foram originalmente redigidos.
Então fica muito evidente que, considerando essa distância que existe entre aquela realidade, a realidade do texto bíblico, a realidade dos textos originais, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, e a nossa realidade hoje, como cristãos evangélicos no Brasil do século XXI, são pelo menos 2000 anos de diferença. Essa diferença necessariamente desperta essa necessidade de um processo de tradução ou até mesmo de uma interpretação. Eu gosto de usar a figura que um especialista em hermenêutica, um filósofo alemão chamado Hans-Georg Gadamer, ele usa a figura de uma fusão de horizontes. Você tem de um lado o texto bíblico, o horizonte do texto bíblico, com as suas particularidades linguísticas, sociais, culturais e assim por diante. E você tem este outro sujeito que está se deparando com este objeto. Este caminho entre esses dois, entre sujeito e objeto, ele é acidentado. Ele é acidentado no sentido de que não é um sujeito isolado olhando para um objeto isolado. Estou sendo um pouco teórico, mas a ideia é um pouco essa. Não são entidades totalmente separadas. Tudo o que aconteceu naquele horizonte inicial da redação do texto bíblico, as traduções que foram sendo feitas ao longo do tempo, podemos mencionar a Septuaginta ainda na época do Antigo Testamento, antes mesmo do Novo Testamento, era a Bíblia que influencia até hoje. Foi a Bíblia usada por Jesus e pelos discípulos. As traduções feitas, por exemplo, por Jerônimo, a Vulgata Latina, que os católicos ainda hoje utilizam, usam como base para suas próprias traduções. Aí nós temos esse salto temporal para a época da Reforma Protestante, quando o texto começa a ser traduzido na língua do povo. E é importante sempre retomar a importância da Reforma nesse aspecto, entre muitos outros. As traduções que chegam à língua portuguesa a partir dos esforços de João Ferreira de Almeida, a própria popularização da terminologia bíblica ao longo do tempo. Eu imagino que alguns de vocês que nos estão ouvindo, e vocês também, têm algum avô, algum tio que ouviu o Evangelho pela primeira vez no rádio, ouvindo aquelas pregações e guardando versículos, e os versículos eram naquela formulação de Almeida. Então, hoje em dia, nós temos todo esse trajeto, que eu estou passando de forma muito resumida, mas tudo isso impacta o nosso relacionamento com a Bíblia hoje. Nosso relacionamento, como eu disse, não é o de uma pessoa isolada, estudando um texto isolado. Ele está fazendo parte de toda uma tradição de traduções que vai impactar o nosso entendimento da Bíblia e que vai nos beneficiar por isso, mas que também pode, no certo sentido, justamente uma certa acomodação com aquilo que já foi feito, nos impedir de ter um contato original, um contato vivo com essa palavra que é sempre viva. A importância da tradução nesse sentido é considerar que existe esse objeto, que é o texto bíblico. Eu estou usando essa ideia de objeto, é a nossa palavra, é a palavra de Deus, é a revelação, é a escritura sagrada, mas é um texto que precisa ser interpretado. E do outro lado nós temos a nossa realidade hoje. É claro que a gente, ao longo da conversa, pode falar um pouco mais sobre a nossa realidade e por que essa realidade demanda um esforço de tradução novo. As sociedades bíblicas costumam dizer que a cada 25 anos é necessário se fazer uma nova tradução, porque é quando há uma mudança mesmo na forma de expressão das pessoas. Linguagem, né? Os nossos o filhos contexto, linguagem, contexto, a realidade, a cultura, tudo isso vai mudando. Tudo e isso a muda. forma das pessoas entenderem, né, o próprio texto. A gente estava até comentando também um pouquinho aqui, antes da gente entrar no ar, sobre as pessoas, de um modo geral, pelo menos é a realidade do nosso país, não tem o hábito de leitura. Não tem. Né? Existe uma dificuldade de você ler, realmente de você parar, sentar. E principalmente depois do advento das telas, né? Tudo é tela. Né? Então, você fica mais impaciente, você quer uma informação mais mastigada. Né? E você realmente parar para ler, para entender, para interpretar, para chegar nesses extremos aí, onde você está colocando, o exemplo é ótimo, né? A tradução, né, e a realidade para se encontrar e haver uma maior facilidade de você aplicar na sua vida aquela verdade, de você conseguir entender e conseguir aplicar.
E é muito fantástico. E a gente é um tema muito importante que a gente está trazendo hoje, justamente por isso, porque se já existe uma dificuldade de leitura de um modo geral, avalie, né, quando a gente chega dentro da igreja, e se você encontra um texto que você não consegue, né, interpretar, que não consegue entender, que às vezes até, né, a gente pode falar isso, um texto que você lê, muita gente, eu já ouvi esse comentário, né, muita gente diz, olha, eu pego ali para ler, não entendo, acho aquele texto chato, né, não consigo entender. Não tem figurinha. A pessoa olha, diz assim, olha, eu não tenho inteligência para ler, eu não tenho sabedoria, eu começo a ler, dá logo sono, né? Às vezes até a letrinha é miudinha, a formatação tem uma dificuldade, né, da gente se interessar. E aí a gente vai vendo essas mudanças, né, essas inovações, essas traduções, e a gente vai vendo que isso vai surgindo para facilitar, para viabilizar uma abertura no caminho do entendimento. Ele falou numa coisa muito interessante, quando ele fala na questão dos hiatos, né? O significado, você olhar para a língua fonte, para os textos nas línguas originais. Quando se fala em grego, não é o grego de hoje, é um grego específico. A gente olha para a dinâmica, a língua ela é dinâmica. Muito. E só por ser dinâmica, em si, na sua filosofia, já dá margem a que os textos bíblicos necessitem, para manter seu significado e sua significação, é necessário que eles sejam atualizados constantemente. Isso é um processo que na biologia é tido como entropia. Células mortas vão saindo, células novas vão surgindo. Na língua acontece a mesma coisa. Palavras novas vão saindo. Aliás, palavras novas vão surgindo, palavras velhas vão saindo, vão caindo. Né? No corpo humano, nós vemos isso debaixo do pé. Quando você passa ali a sua lixinha, aquilo é tudo célula morta. Na língua, acontece da mesma forma. Há 40 anos atrás, se eu olhasse para vocês e dissesse assim, eu vou deletar vocês da minha vida. Vocês Eu nem era nascida. Poderiam compreender. Vocês não compreenderiam isso. Mas hoje, se eu chegar para um jovem, para qualquer pessoa, chegar com essa expressão, vou ripar um CD, vou deletar você da minha vida, já está dentro de um contexto, já está dentro de um significado. A Bíblia... Aí a ficha caiu. A ficha cai, o significado. A ficha caiu. Nem usa mais. Acho que era da nossa geração, Isso, né? A gente sabe o que é O ficha. telefone orelhão. Essa galera agora nem sabe o que é ficha. Eu queria fazer só um adendo, viu? A gente não está falando aqui em atualizar a Bíblia, né, minha gente? Porque, não. Porque teve essa frase foi usada há um tempo atrás e deu muito problema no nosso contexto, né? A gente está falando sobre a atualização da língua. Da língua. Da língua e da linguagem, né? É porque é inevitável. É simplesmente inevitável. Há um certo purismo no sentido de imaginar que um esforço de tradução possa resultar numa diluição do conteúdo. E há uma certa razão nisso. É preciso tomar cuidado. Esse assunto não é brincadeira mesmo. Mas a verdade é, desde sempre, nós lemos textos que vêm sendo revisados e corrigidos e atualizados, não nesse sentido. Quando se nós perguntarmos para as pessoas das nossas igrejas quais são as suas Bíblias prediletas, uma pessoa mais tradicional pode dizer, eu gosto da versão Almeida. Qual versão Almeida? 9 ou 10, mais ou menos. Porque existe a versão revista e corrigida, existe a versão corrigida e fiel, existe a versão revista e atualizada, existe a versão a nova Almeida atualizada, existe a Almeida século XXI. Então, de qual Almeida nós estamos falando? Qual delas? É verdade. A Almeida traduz isso no século XVII. Na verdade, não seria nem justo dizer que se trata da versão Almeida. A Almeida traduziu, se eu não me engano, até metade ele traduziu todo o Novo Testamento e traduz até metade de Ezequiel. Ele não conclui o Antigo Testamento. Um colega seu, holandês encerra a tradução do Antigo Testamento. Então, na verdade, não é nem a versão de Almeida. Essa versão já é atualizada quando ela chega aos brasileiros. Então, por quê? Porque esse processo demanda atualização. A língua muda, a grafia muda. A gente teve agora, em 2010, o novo acordo ortográfico. Acordo ortográfico. Isso, imagina para os editores, a gente teve que refazer todas as Bíblias e todos os livros para eliminar, por exemplo, o acento de ideia. Ideia. Então há uma necessidade natural
que não está no nosso controle. Isso é parte do que é o mundo. Seria perfeito. O coordenador da tradução da NVT, ele dizia uma coisa muito interessante. O professor Stephen Kirchner. Stephen Kirchner é um dos mais brilhantes teólogos que nós temos no Brasil, especialista em grego e hebraico, formado na London School of Theology, na Inglaterra. E ele diz muito claramente, o ideal seria que todos nós pudéssemos ler em grego e hebraico. Nós teríamos um acesso talvez mais imediato ao texto, um acesso não mediado por um comitê de tradução. Mas não é o caso. Então, o que nós vamos fazer? Impedir as pessoas de ler porque elas não conhecem o original, ou nós vamos nos empenhar para traduzir isso da melhor forma possível, da forma mais fiel, mas levando em consideração que há uma pessoa atrás dessa Bíblia. Alguém vai ler aquilo. Esse alguém, e aí eu entro naquele assunto da nossa realidade, do nosso horizonte, é complicado mesmo. É complicado. Nós não somos um país com alto nível de alfabetização. Nós não somos um país com alto nível de qualidade de interpretação de texto. Nós não temos o hábito da leitura arraigado, e é uma coisa até bonita de imaginar que, na verdade, os evangélicos sempre priorizaram os estudos. Uma igreja como a Igreja Batista, eu venho de um contexto batista, sempre teve essa preocupação de ensinar também, e às vezes a igreja funcionava como escola. A gente, eu conheço histórias de pessoas que frequentavam lá na nossa igreja, lá na minha cidade, eu venho numa cidade do interior de São Paulo com 7 mil habitantes, de pessoas que aprenderam a ler porque queriam ler a Bíblia. Inclusive, Daniel, aqui na igreja, a gente falou sobre isso essa semana, né? Nos primórdios da igreja, no ano de fundação da igreja, paralelo à igreja, abriu-se uma escola noturna. Era a escola noturna da igreja para alfabetizar as pessoas, para as pessoas terem a oportunidade de aprender a ler, aprender a escrever. Então, o ensino, ele sempre teve muito presente, e a gente trazendo para o nosso particular aqui, enquanto IEB, o ensino sempre foi muito forte aqui na igreja, né? Graças a Deus, nós temos uma escola bíblica forte, boa, onde a gente vê muitas igrejas, inclusive, perdendo a escola bíblica, muitas igrejas que não fazem mais escola bíblica, mas a gente aqui continua e a gente milita por isso, e a gente sempre atualiza, a gente tem um material, né, pastor Cassé, próprio, que a gente viu a demanda, a nossa necessidade, nós produzimos com os nossos pastores, que são teólogos, professores de seminário, e a gente produziu esse material, e a gente vê que realmente é muito importante a gente prezar e levantar essa bandeira do ensino, do estudo, da leitura, e é isso mesmo, assim, não tem como ser diferente, a gente enquanto cristão, né? Historicamente, os cristãos evangélicos eram conhecidos, isso lá na década de 60, 70, como os Bíblias. Porque eles carregavam a Bíblia na mão, eles liam a Bíblia, e isso num país majoritariamente católico, historicamente falando, hoje as coisas estão se equilibrando nesse sentido, era um distintivo nosso. Nós éramos diferentes porque nós líamos a Bíblia. Nós precisamos preservar isso. Um desafio que eu enxergo hoje é, por exemplo, eu venho de uma família, de um berço evangélico. Meus avós se converteram, meus pais se converteram, então eu já nasci dentro da igreja evangélica. Na minha época, quando eu frequentava a escola, de 30 alunos, havia 2, 3 evangélicos. E olha, eu tenho 36 anos, não estou indo tão longe assim. Hoje em dia, a presença evangélica é muito maior, é muito mais significativa, mas é também uma presença nova. São pessoas que se converteram, às vezes, são os primeiros convertidos da família. São pessoas que se converteram num contexto A, B ou C, não importa, mas que não necessariamente possuem uma cultura evangélica de conhecer hinos. Eu não sei se vocês ainda usam o cantor cristão, cantam os hinos. Tem, aqui ali ressuscita. Mas havia uma certa cultura, assim, de você entra na igreja, você aprende a decorar o salmo para fazer na escola dominical uma apresentação, e você ganhava um denário. Tinha aquela brincadeira, espada para o ar. Para ver quem achava o versículo primeiro, né? Ele ganhava o brinde, né? Sempre tinha nas mensageiras, idades vão sendo reveladas aí. Mas veja, eu não sei se essa é a realidade hoje.
de modo geral, nas igrejas evangélicas no Brasil. A minha impressão, assim, a partir da experiência que a gente tem no trabalho na Mundo Cristão, é que há uma série de pessoas que são recém-convertidas, que se converteram há pouco tempo, porque houve um boom evangélico no Brasil. Então, isso tem dois lados, né? Tem um lado bom, obviamente. Claro. E também tem um lado que eu não diria ruim, mas eu diria assim, que não está tão adequado, porque esse crescimento, de um modo geral, foram mais nas igrejas neopentecostais e pentecostais, que são talvez igrejas, principalmente as neopentecostais, que não prezam tanto pelo ensino, né? São igrejas que têm uma teologia diferente da nossa, né? Das igrejas que são protestantes históricas. São as igrejas que vão ler a Bíblia, que vai ter escola bíblica, que vai ter ensino, que vai ter espada para o ar. É uma cultura. Agora, essas pessoas estão lá. Estão lá. Essas pessoas precisam ler a Bíblia. Exatamente. Essas pessoas não conhecem a Bíblia na versão Almeida, porque elas não conhecem a Bíblia. Então, na verdade, um esforço de tradução visa também alcançar a essas pessoas. Sim, claro. É preciso que essas pessoas consigam imergir nessa cultura bíblica, nesse contexto da palavra de Deus, que nós consideramos como essencial para a prática da vida cristã, mas elas não têm essa cultura. Se nós apresentarmos para essas pessoas um texto cuja linguagem simplesmente vai destoar de tudo aquilo que ela diz no seu dia a dia, vai acontecer aquilo que você comentou. É chato, é incompreensível, não diz nada a meu respeito. Aí vai encontrar um salmo lá, no Salmo 23, vai, Senhor meu pastor, essa parte eu consigo entender. Mas vai ser uma cultura rasa. A gente precisa de aprofundamento. Os esforços de tradução, de modo geral, e aí eu não vou entrar em juízos de valores de quem fez melhor, porque eu não acho que é o caso, eu acho que existem versões necessárias para contextos diferentes. Exatamente. Mas me parece que nós, como editores, precisamos ter, como editores, como sociedades bíblicas e todas as instituições envolvidas nesse trabalho, eu ainda não falei da instituição principal, para mim, que é a igreja local, mas, a princípio, nós precisamos oferecer esse tipo de ferramenta, seja no formato de tradução, seja no formato de Bíblia de estudo, seja no formato de literatura, porque tudo isso vai ajudar a realização do processo de ensino naquele que é o ambiente, a meu ver, o mais adequado para isso, o contexto da igreja local. Não há tradução que substitua o trabalho de um pastor. Claro. Não há tradução, não há livro, não há Bíblia de estudo que vai substituir o trabalho do pastor. Mas o fato é, também, juntamente com o trabalho pastoral, uma leitura de uma Bíblia acessível, numa linguagem cujo significado esteja acessível de imediato, que não exija idas frequentes ao dicionário para que se consiga compreender aquilo, eu acho que não faz mal, pelo contrário. Claro que não. E a igreja Ajuda, é uma parceira, né? Porque é a igreja que vai incentivar, que vai estimular, que vai dizer. A gente também estava conversando, né, sobre a importância de você ter Bíblias específicas, né? Porque a gente vê que tem Bíblia de estudo, tem Bíblia devocional, tem aquela Bíblia que tem um comentário. Então, assim, fala um pouquinho dessas diferenças, desses tipos, digamos assim, de Bíblias. Esse é um assunto muito interessante, porque, naturalmente, se corre um risco de uma excessiva individualização da coisa, uma personalização excessiva. É a Bíblia para cada aspecto da vida, é a Bíblia, a minha Bíblia, com a minha capa, com o meu nome inscrito. É um perigo, é um perigo. Não acho que qualquer esforço nesse sentido seja sempre válido. Por outro lado, é preciso, como eu disse, compreender em que mundo nós estamos. Talvez eu esteja extrapolando um pouco o assunto, mas há sempre aquela diferença entre o mundo que nós gostaríamos que fosse e o mundo como ele de fato é. O mundo hoje é um mundo que incita essa ideia da personalização, da pessoa se sentir único, singular. E muitas vezes as Bíblias vão fazer um aspecto, vão cumprir esse certo aspecto. A pessoa vai ter a sua própria Bíblia. Não é mais aquela Bíblia com capa preta e zíper, com lateral vermelha, como a gente tinha antigamente. Ela tem aquela, é a sua própria Bíblia. Eu acho que é válido. Eu acho que é válido
ajudar as pessoas a se sentirem íntimas da palavra de Deus nesse aspecto. Quanto às várias formas de Bíblia de estudo, é preciso também pensar nesse sentido. As demandas das pessoas, o que elas buscam, se existe é porque elas estão à procura disso. E como nós podemos oferecer um material que seja, nesse sentido, edificante e inspirador. Há muitos autores, há muito material de qualidade publicado em formato de livro. Não me parece absurda a ideia de compilar esse material e uni-lo já no mesmo material a uma Bíblia. É um pouco desse trabalho. Mais uma vez, nada se compara ao trabalho pastoral dia a dia de uma comunidade. Mas saber que, durante o meu momento de meditação, eu não apenas vou ler a Bíblia, mas vou ler o comentário de algum especialista, de alguma pessoa que tem alguma vivência especial, seja de um ponto de vista devocional, seja de um ponto de vista acadêmico, que vai enriquecer a minha leitura naquele meu momento antes de dormir ou enquanto eu acordo. Cada pessoa tem a sua preferência pelo seu momento devocional. Há quem leia no metrô, pensando no contexto de São Paulo, às vezes as pessoas estão lendo Bíblia e segurando com uma mão e segurando com a outra. Ouvindo a Bíblia. Ouvindo a Bíblia em aplicativos os mais diversos. Eu acho tudo isso muito importante. Nós precisamos, de fato, que essa cultura da Bíblia volte a fazer parte da nossa realidade como igreja evangélica, porque ela já foi o nosso distintivo maior. Nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, os Bíblias. Precisamos disso novamente. Todos os caminhos para se chegar a isso são aceitáveis? É difícil. Às vezes eu mesmo, trabalhando numa... analisar caso a caso. Temos de analisar caso a caso. Eu trabalho numa editora que é também uma empresa que precisa pagar os custos de uma produção de Bíblia. Uma Bíblia é cara de se produzir. São muitas páginas. As pessoas gostam de capas diferentes, gostam de propostas diferentes. E tudo isso vai naturalmente elevar o valor. E você entra nessa esfera comercial. Direitos autorais, pagamento de royalties para quem é a detentora daquele texto específico. Tem uma série de discussões que ultrapassam, num certo sentido, ultrapassam não é a melhor palavra, mas que talvez caminhem em paralelo nos bastidores a leitura em si. E tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu queria aproveitar esse momento e até levantar um alerta, sabe, Agnese? Sabe-se que aqui e ali algumas pessoas têm utilizado material em PDF e divulgado material em PDF sem autorização. Cada Bíblia que é editada tem um trabalho hercúleo. São grupos de tradutores que muitas vezes se reúnem para discutir um fragmento de texto, uma coisa. Tudo isso tem custo. Se não me falha a memória, parece que a NVI foi $2,5 milhões. Algo assim. Não é absurdo imaginar que tenha sido isso. Como eu disse, eu acompanhei muito de perto o processo da NVT. Eu fui coordenador editorial do processo de tradução da nova versão transformadora, publicada pela Mundo Cristão em 2016. Esse processo se iniciou em 2010. Foram 6 anos de produção por uma equipe de mais ou menos 14 especialistas. No caso da NVI, durou, se eu não me engano, 10 ou 12 anos. Alguns dos membros do Comitê de Tradução da NVI também são membros do Comitê de Tradução da NVT e também são membros de comissão de outras traduções, como a Almeida Século XXI, a NAA, me fugiu a Mensagem, que não é exatamente uma tradução, é aquela versão do Eugene Peterson, é uma paráfrase. É um mundo pequeno, na verdade. São basicamente as mesmas pessoas trabalhando em várias traduções diferentes, que têm propostas diferentes, mas a gente sabe um pouco desse processo, como funcionou nessas outras traduções. E olha, dá para dizer, é muito difícil mesmo. É um trabalhão. É um trabalhão. Às vezes você vai ter que passar uma tarde inteira de discussão para analisar por que uma determinada palavra precisa ser traduzida daquele jeito ao longo da Bíblia toda. Então, uma palavra como a palavra, o hebraico hesed, que é o amor leal, misericórdia. 17 sentidos. 17 sentidos. É isso mesmo. É amor leal, é amor infalível, misericórdia, graça, bondade.
Como é que se traduz isso? E às vezes vai precisar passar mesmo contexto por contexto para avaliar dentro daquele contexto qual é a melhor opção. Ah, mas a gente traduziu desse jeito aqui, traduziu de outro jeito lá, vai ser uma incoerência. É difícil, porque uma tradução de Bíblia significa traduzir um texto que, por vezes, ele é críptico. Críptico no sentido... São poucas palavras significando muitas coisas. Isso se reflete principalmente no hebraico. No hebraico tem mais. Eu traduzi os Salmos, traduzi o livro de Jó, que é a poesia hebraica. Poesia já é difícil em português, imagina a poesia Lá que é hebraica. rima de raciocínio, não é rima de métrica de palavra. Às vezes tem, às vezes não. Mas é bem isso. Não é o nosso entendimento de poesia, é um entendimento diferente. Então, todas essas discussões demandam tempo. E isso nós estamos falando apenas daquilo que diz respeito ao conteúdo em si. Se nós extrapolarmos para as questões gráficas, um projeto gráfico com uma leitura agradável, as pessoas dizem muito isso, eu não consigo ler porque a letra é pequena. Tá, mas se a gente aumentar o tamanho da fonte, isso vai significar Aumenta o volume mais do papel. livro. mais papel. Verdade. Papel é caro. Durante a pandemia nós tínhamos... Isso são detalhes, não sei se interessa. Mas é legal, é mas interessante. As pessoas não conhecem esse contexto. Imaginar assim, nós tivemos aumentos de custos de papel durante a pandemia praticamente mensais. As pessoas faziam muito pedido online. Sim. Né? Então queriam muito. Tinha comprar. isso, mas o próprio preço do papel subiu Aumentou muito. também, Subiu muito. E aí, quando você faz um planejamento para a Bíblia, estamos falando de um investimento na casa das centenas de milhares de reais, para que a Bíblia chegue a um preço acessível para o nosso leitor. Quando você trabalha num campo em que a inflação do papel sobe todo mês, até o próprio planejamento do que é fazer uma Bíblia se torna mais difícil. Então, tem todas essas questões que elas são secundárias, são periféricas. O mais importante é que o texto chegue às pessoas, mas é importante pensar nisso. Quando uma pessoa faz uma distribuição num PDF, por um lado, é de se pensar, bom, ao menos chegou. Por outro lado, é uma inviabilização no longo prazo para que novos projetos bem elaborados possam ser feitos. Porque você tem toda uma cadeia de profissionais por trás de um projeto de livro e de Bíblia que precisam ser remunerados, e não é grande coisa, que precisam ser remunerados para poder continuar fazendo isso. Para poder continuar fazendo isso, poder continuar levando a Bíblia para as casas das pessoas. Um ponto importante de mencionar é que as sociedades bíblicas, de modo geral, conseguem fazer isso. Nós temos no Brasil, por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, que tem uma gráfica própria, consegue disponibilizar esse material com boa facilidade. A Mundo Cristão não tem uma gráfica própria, mas tem suas parcerias para conseguir sempre... Porque a verdade é, o preço real da Bíblia, ele deveria ser, pelo custo em si, muito acima do que ele de fato é. Isso acontece com livros de modo geral. Os nossos Isso, de livros... modo geral, era isso. É uma outra problemática, né? Além dessa cultura que a gente tem da não leitura, da dificuldade de interpretação, analfabetismo funcional, etc. e tal, ainda tem o custo de tudo isso, né? Que, infelizmente, também acaba sendo uma barreira para que a pessoa tenha esse acesso a adquirir uma Bíblia, né, de estudo, uma Bíblia... E o Brasil é um país pobre, né? O Brasil uma é um coisa país... interessante, Agnese, que a gente está falando sobre a questão da tradução das línguas, o desenvolvimento do trabalho editorial, do texto bíblico, mas veja só, a importância da atualização gráfica, editorial, por exemplo. Eu estou aqui, essa Bíblia aqui é uma Bíblia da Sociedade Bíblica. O objetivo dela é mostrar as diferenças entre a tradução por equivalência formal e a tradução por equivalência funcional. Então, essa Bíblia aqui, por exemplo, no caso aqui, se eu pego essa face, eu vou ter aqui uma RA. Se eu faço isso, eu tenho aqui uma nova tradução na linguagem de hoje. Os dois extremos. Mas quando você vai para dentro, que tem o texto organizadinho, os parágrafos... Isso custou tempo. Assim. Os capítulos em um século aí, os versículos em outro. Esses títulos é fruto do trabalho editorial de muita gente que divide, que organiza, que cria os sumários, que traz uma Bíblia, que quando você vê,
e ela sendo nova, que você abre, que tem uma diagramação fantástica, bacana, atrativa, é diferencial. Olha que coisa linda. Deixa eu ver aqui. Olha que legal. Tem diferença, sim. Logo no visual, você abre, olha um texto. Ó, já não segue mais aquele sistema de indentação, né? Alinhado pelos versículos à esquerda. Cada parágrafo é um versículo. Né? As pessoas entendiam aquilo ali como unidade de sentido. E muitas heresias foram criadas a partir dali. Aqui não, a unidade é parágrafo. É um texto bonito. Você olha, atualiza. As pessoas precisam também pensar nesse sentido. O camarada está com a Bíblia lá antiga, de 1900 e cocada, que ganhou do avô. Mas você precisa atualizar. Esse é um ponto. Isso é muito importante. Aproveitando também, fala um pouquinho dessa Bíblia. Eu vou falar, eu só quero mencionar, porque isso realmente para mim é um assunto muito importante, essa questão da distinção visual. É importante. A Bíblia é uma compilação de gêneros literários diversos. Nós temos história, nós temos poesia, cartas, listas de recenseamento em números. E quando a Bíblia, uma Bíblia como a NVT, opta por apresentar visualmente, de uma forma específica, cada um desses gêneros literários, também é um dos segredos para aumentar o próprio prazer da leitura. Nós estamos lendo um livro, é um livro, a Bíblia é um livro. Às vezes dizer isso as pessoas podem entender, não, é um livro sagrado, é verdade, é mesmo. Mas é um livro que precisa receber o melhor tratamento que um livro pode receber. E nesse aspecto eu fico feliz de ouvir essa percepção a respeito dessa distinção visual, porque eu acho que isso também nos ajuda a mergulhar no texto de uma forma que ultrapasse aquela mera leitura de encontrar um versículo que comprove um ponto de vista, que comprove uma doutrina, que eu acho que isso é pouco. É importante, mas não é tudo. A Bíblia ela vai além disso. Esta versão, em especial, que é a Bíblia 365, a Bíblia 365 é um projeto da Mundo Cristão, que nós publicamos em 2020, foi 2020 pela primeira vez, e que consiste em, uma vez que nós entendemos que temos todas essas dificuldades relacionadas a levar o leitor a ler a Bíblia, a levar os nossos irmãos e nossas irmãs nas nossas igrejas a lerem a Bíblia, nós pensamos num formato que pudesse facilitar esse processo. A ideia é que, ao longo de 365 dias, ao longo de um ano, a pessoa vai ler porções da Bíblia diariamente, uma porção que dificilmente vai ultrapassar 15 minutos, e que, ao final do ano, ela tenha lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E isso, aparentemente, é apenas um plano de leitura. Como é corrido? Aí está o segredo. Porque o plano de leitura, isso na minha infância tinha isso. Eu deveria ler 3 capítulos durante a semana e 5 capítulos no domingo, por exemplo. E aí eu concluiria. A diferença dessa Bíblia é que ela é projetada de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, então, no primeiro dia, que pode ser o 1º de janeiro, mas pode ser o momento que a pessoa decidir começar a sua leitura, ela vai ler uma porção do Antigo Testamento. No caso, Gênesis 1 a Gênesis 2:25. Ela termina essa primeira passagem de Gênesis e ela dá um salto para o Novo Testamento. Ela vai ler Mateus 1, do versículo 1 a Mateus 2, ao versículo 12. Isso. Depois, ela vai ler um trecho de um salmo. Às vezes pode ser o salmo inteiro, dependendo do espaço. No caso aqui, foi o salmo 1º. E ela conclui o dia com uma leitura de Provérbios, 6 versículos do capítulo 1 de Provérbios. No dia seguinte, isso recomeça. Ela vai continuar a leitura de onde ela parou do Antigo Testamento, a leitura de onde ela parou do Novo, a leitura de onde ela parou de Salmos e a leitura de onde ela parou de Provérbios. Isso significa que ela vai conseguir ler a Bíblia inteira, mas de uma forma que já intercale Antigo e Novo Testamento e com esse apoio de Salmos e Provérbios. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que muita gente, quando começa a ler a Bíblia, até se encanta com a narrativa da criação.
acha as histórias de Abraão, Isaac e Jacó fascinantes. Aí Aí vai. vai. José, a história de José é uma preciosidade literária. É emocionante. Eu, toda vez que eu leio, eu me emociono de novo. Mesmo já sabendo, já O que é tendo que vai spoiler. acontecer, mas a gente sabe. acaba chorando todo Mas a dia. gente se emociona toda vez. Aí aquele Aí, começo de Êxodo daqui a ainda pouco- é mais ainda Aí empolgante. As 10, Começa a as história, 10 aí pragas você do imagina. Aí, Emoção. Emoção. A saída do Mar Um Vermelho. parênteses. Aí surge, aqui e ali, não sei quem criou não sei quem, ligou não sei quem, Gerou. morou não sei aonde. Mas aí dá Isso. pra passar Deixa pra lá, por isso deixa pra lá. aí, porque Tá, a história vai. ficando Deixa essa emocionante. parte. Adianta. Vamos passar essa parte logo para ver vai. se eles vão Você conseguir lê- sair do Egito ou não vão você conseguir. lê rapidinho, passa ali. Vai. Aí eles saem do Continua. Egito e recebem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, uma maravilha, lição para a vida de hoje, continua importante. Aí começa a descrição do tabernáculo. É. Aí depois repete a descrição do tabernáculo no sentido de como foi feito. Primeiro diz o como fazer e depois descreve de novo, palavra por Tu palavra. vê isso no Almeida, nos côvados de altura, Os com os côvados de côvados. largo, dos côvados. Não, aí que você é começa côvado? a viajar, né? Meu Deus, aí um côvado, é que medida é um côvado? Aí você começa a sair do raciocínio ali. Começa. E quando chega em Levítico, aí muita gente Aí, desiste. aí Aí desiste. desiste. Aí o que acontece é isso, as pessoas não... Isso aconteceu comigo na infância. Eu me lembro de começar muito cedo a ler a Bíblia e ter adorado o livro de Gênesis. Mas chega um momento em que isso se complica. Essa disposição, ela facilita nesse sentido. Dificilmente o dia vai passar sem que a pessoa não tenha obtido uma palavra de informação no Antigo Testamento, uma palavra de inspiração e edificação no Novo No Novo. Testamento. A inspiração do Salmo, a linguagem poética expressando aquilo que está lá no fundo do nosso ser. E uma palavra de sabedoria em Provérbios. Uhum. Então, de modo geral, as pessoas vão conseguir dedicar esses 15 minutos com mais facilidade. E eu posso dizer, pelo sucesso que essa Bíblia tem feito, que isso tem acontecido. Muita gente diz, eu não estou dizendo pessoas que começaram ontem, estou dizendo pessoas na fé, tem dito, eu estou conseguindo ler a Bíblia Porque ao longo de um ano. existe uma otimização do tempo, né? Sim. Uma otimização do tempo e a disposição do texto. E uma percepção do Rápida, né? leitor Você vai- de que ele foi edificado. E eu estou vendo aqui, Daniel, e ela vai marcando, né? Eu estou vendo aqui dia 113, né? Então você vai tendo essa contagem, né? Você sabe exatamente onde você está. Ainda tem um espaço aqui também para reflexões do dia. Tem um quadradinho aqui onde você pode anotar alguma coisa que você achou interessante. Né? Essa ideia de tornar essa experiência mais mais interativa, de tornar isso uma parte mesmo da sua Isso é edificação. muito importante, entendeu? Isso é muito importante. Como a gente falou na questão da literatura, dos textos bíblicos, olha só, os textos do Novo Testamento, por exemplo. Você começa lendo ali Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos. Quando você se depara com as cartas de Paulo, as cartas de Paulo, elas estão organizadas da maior para a menor. Não está em ordem cronológica. Da carta às igrejas para as cartas pessoais. Isso não reflete o desenvolvimento do raciocínio paulino. Uhum. É como se você chegasse para ler uma obra pelo seu apogeu, ler logo. E não é uma literatura fácil, mesmo Não sendo acesso, não é Não fácil. é, não é. O que percebe, há uma organização, há. Essa organização facilita a leitura? Nem sempre. Eu tenho falado sobre isso aqui na igreja, nas quartas-feiras. No seminário, o plano de leitura que eu trabalho com os alunos é para 3 anos e meio, em função do seminário. Mas a ideia é que nós temos blocos de texto que, às vezes, se modificar a sua localização, melhora a compreensão. Melhora a O Antigo compreensão. Testamento, por exemplo, Exatamente. o que os sapienciais e poéticos fazem ali no Antigo Testamento é uma espécie de jogar uma pedra num lago. O lago está bem limpinho, aí você vai e joga uma pedra. Que a ideia que você tem quando pega Jó, a Cantares, todo aquele é que aquilo ali não tem nada a ver com aquilo que você estava lendo antes. Então, tanto é que se você isolar aquilo ali e sair do histórico, partir para os profetas, você tem
um desempenho diferenciado, deixar os sapienciais poéticos para depois, não vai ter. É como os judeus dividem a Bíblia dessa Justamente, forma. escritos, né? Aquela divisão dos judeus é isso daí. Não tem caso mais evidente disso do que a interrupção que é João entre Lucas e Atos. Isso. Não é? Porque, na verdade, é um livro só. Lucas e Atos é a história de Jesus, mas é também a história do Espírito Santo atuando na igreja. E a conexão, ela é interrompida por uma série de motivos que nem cabe discutir aqui. Mas está organizado, tem uma organização, tem um raciocínio, tem uma organização. Aqui pronto, tem uma organização, tem um raciocínio, eu acho e a que sim. ideia é compreensão. Pode ser Bíblia para todo mundo ter em casa, né? Não é aquela Bíblia que você vai trazer para a igreja, aquela Bíblia para o seu momento devocional, não, onde até você porque vai fazer a leitura em casa e vai anotar aqui no espaço. Eu achei ótimo esse espaço aqui. Vai ser difícil para a pessoa achar. O pastor vai falar, abre uma Bíblia. Não vai achar. Não vai achar. vai Obadias. Aqui é para a pessoa colocar aquela meta, né? Principalmente agora, né? Que a gente está no fim do ano. Geralmente o pessoal bota a meta do início do ano de ler a Bíblia, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, né? Então essa Bíblia que facilita. Eu acho que demais. E isso retoma o início da conversa sobre essa necessidade. Por exemplo, eu particularmente não gosto de ler a Bíblia assim. Eu estou aqui, eu preciso divulgar a Bíblia, mas eu particularmente prefiro ler livro completo. Eu gosto de começar um livro, concluir o livro. Às vezes eu retomo um outro lá do antigo, do novo, mas eu gosto de fazer essa leitura completa. Mas até pela percepção que nós temos tido ao longo desses 3 anos, só para retomar um pouco do projeto, nós publicamos isso em 2020 com o texto da NVT, a nova versão transformadora, que era o texto oficial da Mundo Cristão. Ainda é o texto pelo qual nós temos esse carinho, é o carro-chefe, mas fez tanto sucesso que nós entendíamos que havia a necessidade de possibilitar essa alternativa de leitura para pessoas que optam por outras traduções. Então, a NVT, a Bíblia 365, ela está saindo saiu neste mês de outubro em 4 diferentes versões. A NVT, a NVI, essa aqui, por acaso, é uma NVI. A Nova Almeida Atualizada e a Almeida Revista Corrigida. Então, nós tentamos alcançar esses diferentes espectros. Aquele mais tradicional, que é a corrigida, a NVT e a NVI e a NAA aqui no meio. Elas estão dentro desse... A gente pode até falar sobre isso, se for o caso, dentro desse espectro de traduções, de equivalência formal e equivalência dinâmica ou equivalência funcional, como o pastor mencionou. De modo que, se você tem uma preferência por um tipo de leitura... Não, eu gosto de ler a Almeida Revista Corrigida, gosto porque a forma é mais próxima do original. Acho que essa distinção de forma, não sei se vale a pena a gente entrar o que é, falar sobre equivalência formal ou dinâmica. Seria bom. É bom só dar uma pinceladazinha. Tá. Assim, bem rapidamente, né? A equivalência formal é aquilo que se chamaria de uma tradução palavra por palavra. Aquilo que é substantivo no grego e no hebraico é traduzido como substantivo. Aquilo que é verbo é traduzido como verbo, e muitas vezes isso ocorre na sequência mesma em que os termos aparecem na língua original. O exemplo clássico disso está em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verbo antecedendo o sujeito. Nós não falamos assim nos nossos dias. Ninguém diz isso. Vocês não vão dizer que o Daniel veio ao podcast, que veio Daniel ao podcast e falou Daniel que não, é Daniel que disse veio. Jesus. É uma linguagem bem disse formal, Jesus. O hebraísmo. Mas veja, é porque é assim no hebraico. Eu costumo, por causa da NVT, eu acabei fazendo algumas apresentações do texto em contextos os mais variados. Igrejas, seminários e até colégios para adolescentes. E um exemplo que eu gosto de dar nesse sentido para os adolescentes é a ideia da tradução de, por exemplo, blue sky em inglês. Blue sky. Como é que se traduz blue sky? Céu azul. Não, mas espera. Azul, céu. É blue primeiro, sky depois. Mas a gente, obviamente que na hora de traduzir, porque na língua inglesa o adjetivo antecede o substantivo, não é o caso em português. Às vezes pode ser por uma questão de estilo literário, mas a tradução formal ela preserva até esse detalhe.
Então, no princípio, criou o Deus os céus e a terra. Isso muitas vezes pode gerar uma dificuldade maior no entendimento. Pode. Eu posso até citar, o pastor tem aqui Aqui tem um RA. Pastor, faz o favor de ler Tiago 2. Tiago 2. 2, o versículo 1. Tiago capítulo 2, o versículo 1 na RA, para que a gente observe exatamente o que significa uma tradução por equivalência formal, e depois nós podemos compará-la, por exemplo, com uma tradução por equivalência dinâmica. Então, equivalência formal, tradução palavra por palavra. Equivalência dinâmica, tradução sentido por sentido. Primeiro, nós captamos o que o texto quer dizer e aí expressamos dentro da língua receptora, no caso, o português. Tiago 2. Tiago 2:1. Imaginemos esse versículo sendo lido numa classe de estudantes de 12, 13 anos numa igreja. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. No final deu para entender, mas a primeira coisa que é dita, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim, minha gente? Como assim? O leitor vai retornar, ele vai compreender, mas não é uma compreensão imediata. Se compararmos, por exemplo, eu imagino aqui com a nova tradução da linguagem de hoje, ou eu posso também mostrar em alguma outra versão, eu me lembro que na NVT é algo como, meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostra um favorecimento a algumas pessoas? Isso é importante, talvez mostrar numa versão Almeida. E mostrar como a própria versão Almeida... Mas essa Almeida é contemporânea. É interessante ver esse texto. Sim. Né? É interessante. Sim. Pronto. A nova tradução na linguagem de hoje. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Olha só, que diferença. Agora aqui, na NAA. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ele manteve a estrutura da... Manteve, né? Porque é Almeida, mas ele fez uma diferenciação significativa no começo do versículo. Exatamente, e principalmente a pausa, né? E no final. E, ao mesmo tempo, tratar as pessoas com parcialidade. Exato. Esse é um exemplo muito claro do que é uma equivalência formal, ou seja, vamos preservar a forma do texto, mesmo correndo o risco de uma interpretação equivocada. Enquanto uma equivalência dinâmica abre mão da forma, muda a ordem das palavras, mas prioriza o sentido. Eu acho que tudo é válido. Imaginemos um estudante de seminário que quer ser pastor, quer conhecer grego, quer conhecer hebraico. É importante ele entender a estrutura do grego e do hebraico. É de extrema importância. São esses especialistas que permitem que traduções mais dinâmicas sejam feitas, porque eles entendem aquilo, e captam e transmitem aquilo. Então é importante ter as duas coisas em vista. A questão é, considerando as pessoas que sentam nos púlpitos das nossas igrejas. Sei que talvez não seja o caso aqui da IEB, mas olha, não é fácil. Não é fácil. A gente tem de considerar que há muitas pessoas que não têm aquela cultura bíblica, que não conhecem, às vezes, João 3,16 naquela formulação de Almeida. Então, é preciso renovar até essas coisas. Só me estendendo, para pegar um outro exemplo nesse sentido. Talvez não exatamente nesse sentido, mas é uma ideia da importância dessa atualização, dessa transmissão do sentido, porque ela vai percorrer caminhos, às vezes, tortuosos. Às vezes, uma palavra é uma ótima tradução no momento, e deixa de ser tão boa num outro momento, porque a palavra, ou ela perdeu o significado, ou ela ganhou significados diferentes. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o famoso capítulo do amor, capítulo 13. Almeida não traduziu ágape como amor. Na tradução de Almeida era caridade. Sim. Era caridade. Essa palavra ganhou uma acepção muito diferente ao longo dos tempos. Caridade é tido hoje como esmola. Essa é a percepção que se tem hoje da palavra caridade. Então, houve essa atualização para a palavra amor. Um ato de bondade. É um ato de bondade. Pode ser que no futuro
o amor, a ideia de amor esteja tão associada à questão romântica que você precise voltar para a caridade. Porque ela talvez vai traduzir melhor o que significa amor. São coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Na NVT a gente teve uma discussão bem interessante nesse sentido a respeito da palavra evangelho. Evangelho é um termo que está totalmente associado para o brasileiro que lê hoje em dia a Bíblia, a fé cristã. Ele não separa a ideia de evangelho fora de um contexto que não seja o contexto religioso. Mas a palavra evangelho, no grego, significa uma boa notícia. É simplesmente isso. Você está anunciando uma boa notícia. No caso da fé cristã, essa boa notícia tem um objeto específico. É a vinda do rei esperado, a vinda do Messias esperado. Então, quando nós anunciamos o evangelho, nós estamos anunciando a boa notícia. O rei chegou. Essa é a concepção. Por esse motivo, o nosso comitê de tradutores optou, e aí pode ser uma decisão complexa e não agradar a todos, mas nós não temos a palavra evangelho na NVT. Todas as ocorrências do grego para evangelho foi traduzido como boa notícia ou boas novas. Porque era uma forma de resgatar algo que talvez esse processo de tradução, lembremos daquela imagem da fusão de horizontes, algo ali talvez tenha se perdido e era importante agora retornar ao original, não retornar à tradição das traduções, mas retornar ao próprio original para tentar resgatar um pouco dessa figura. A própria ideia de verbo, no princípio era o verbo. O que significa verbo? No caso, só retomando aqui, no caso de Evangelho e Boas Novas, é até mais fácil de entender. Pois é. Se a gente imaginar um contexto em que as pessoas não tenham a palavra evangelho tão gravada na cabeça, e é o que pode acontecer, porque tem gente que não conhece a Bíblia mesmo nesse sentido, esse anúncio da boa notícia se torna mais relevante. Tem uma série de outros termos. A própria ideia do verbo, como eu estava dizendo, a NVT, a NVI também traduz como palavra, aquele que é a palavra, no sentido de que Jesus é a própria expressão de quem Deus é, ele é a mensagem de Deus, ou seja, Deus se revela nele. Se você quer conhecer Deus, conheça Jesus. E é como se Jesus fosse a tradução de Deus. Num certo sentido. Jesus traduz quem Deus é. E verbo não necessariamente vai representar isso. Esse é um termo dificílimo, né? Logos. A tradução do grego logos é dificílimo. O certo era incluir uma nota de rodapé com umas 10 páginas ali para explicar. Aí você vê uma coisa interessante das Bíblias que nós mencionamos aqui. A tradução por equivalência formal, digamos assim, mas ao pé da letra, entre aspas. Onde que ela vai ter suas dificuldades maiores? Nos textos poéticos, nas expressões idiomáticas, porque quando você traduz uma expressão idiomática ao pé da letra, necessariamente o sentido daquela expressão não vai ter entendimento real. Uma expressão idiomática, ela é definida pelo tempo, pelo que as pessoas falam dela e o contexto. Então, isso é muito fundamental. Então, entenda que, em determinado momento, a filosofia de tradução pode atrapalhar o significado e, em alguns momentos, isso acontecerá. As notas editoriais de Bíblias de estudo Almeida, na parte sapienciais poéticas, elas são monstruosas, porque tem que explicar o contexto, como vai, como vem, tal. O que não acontece nas traduções por equivalência funcional. Ela vai mais pelo significado, fica mais simplificado, é verdade. No entanto, em determinados momentos, a gente vai ver algumas coisas da tradução funcional que a assustam. Por exemplo, na nova tradução, na linguagem de hoje, Lucas 1,17, se não me falha a memória, falando sobre João Batista, lá diz o seguinte: ele não beberá vinho, nem bebida fermentada. As duas palavras, inos e quera, no grego, a ideia é de fruto da vida, qualquer bebida que seja, ou que passe por processo de fermentação. Se não me falha a memória, a nova tradução na linguagem de hoje vai traduzir Lucas 1,17 como ele não beberá vinho nem cerveja. Para um leitor que tenha uma certa bagagem cultural,
que tenha uma compreensão, tal. Ele vai identificar aquilo ali, mas a gente percebe que foi uma tentativa de ser próximo do leitor, Sim. mas essa tentativa ela não foi tão boa como poderia. Isso entra na categoria de anacronismo, né? É. É jogar um termo do futuro para o passado. Nem existia esse conceito de cerveja nesse aspecto. Pode acontecer. O pastor estava comentando e eu pensei num caso específico, que é Eclesiastes 12. Só um minutinho, antes da gente entrar depois nesse... eu retorno. Eu quero que o pessoal prepare aí o vídeo do Gil Burger, que é um dos nossos patrocinadores. Sim. E antes de soltar o vídeo, eu quero falar também que essa Bíblia, que a gente acabou de comentar aqui, né? A Bíblia 365 aí, nessa nova versão na NVI, essa aqui está lindíssima, que a gente olhou aqui agora. E também a nossa Bíblia, né? A Bíblia que a gente estava comentando no início. Ambas você vai encontrar na Logos, né? A Logos também é nossa parceira. Inclusive, o pessoal da Logos está aqui com a gente. Beijo, Neia. Deus abençoe vocês. Você encontra ali na Logos, no Tambiá Shopping, né? Por enquanto, né? Mas tem uma novidade aí chegando, né? Vai ter uma nova loja da Logos aí, para ficar mais pertinho de todo mundo, não só de quem está no centro da cidade, mas também de quem está na praia. Mas eu não vou dar spoiler agora. Eu vou só dizer que você que está na praia vai ter uma Logos pertinho de você. Então, você vai encontrar a Bíblia 365, e também a nossa Bíblia, né? A Bíblia da IEB, que nós estamos vendendo aí, na NAA, a gente já deu uma lidinha nela, e muitas outras coisas, né? Livros, Bíblias, uma variedade de coisas aí para você. E aí eu quero pedir também, quero mandar um abraço para a Container Audiovisual, que é nossa parceira aqui no IEBcast, e um abraço para todo o pessoal do Gil Burger, que também sempre está conosco. E aí eu quero que solte aí o videozinho do Gil Burger, e depois a gente volta para continuar, enquanto a gente dá um golinho de água aqui, a gente volta para continuar essa discussão, que está muito legal. Então, vamos lá, né? Voltando aqui ao nosso tema. Fala aí, Daniel, do versículo que você ia destacar para a gente. Eu estava pensando nessa questão das expressões idiomáticas e me lembrei de Eclesiastes 12. Eclesiastes 12 talvez seja um exemplo bem claro dessa distância que existe entre a nossa realidade e a realidade do povo de Israel, pelo menos nos séculos 5, 6 antes de Cristo, e como aquelas ilustrações que são feitas pelos autores poéticos, e o autor poético é sempre muito cuidadoso com as metáforas, essas metáforas nem sempre vão significar as mesmas coisas para nós. Não é que não vão significar as mesmas coisas, elas vão... Não vai ter um significado tão forte. Não vai ter, porque é uma realidade pastoril, uma realidade diferente da nossa, e a tradução sempre vai se ver... A equipe de tradutores sempre vai se ver em dúvida do que fazer num caso como esse. Preservamos a beleza das imagens originais, mesmo quando elas não significam nada para os nossos leitores hoje. Nada é um termo forte, mas mesmo quando há uma dificuldade... Tipo assim, eu vou dizer um exemplo pessoal meu. Eu sempre achei, assim, muito ruim aqueles exemplos lá de Cantares, falando dos cavalos, das éguas. Meu Deus Aquele do céu, era o ápice da beleza. Eu tenho dificuldade, Agnese, de entender Jesus como aquele do relacionamento, a visão cristocêntrica de Cantares. Jesus bebendo vinho no umbigo da igreja. Eu tenho uma dificuldade tão grande.
talvez fizesse todo verdade. sentido para a época. Na época. O caso de Eclesiastes 12, eu acho que o ideal era que a gente fizesse, não sei se a gente tem tempo para isso, mas era fazer, eu acho que eu consigo fazer aqui. É só uma comparação daquilo que o autor faz, daquilo que é o texto do autor do livro de Eclesiastes, o que o pregador está dizendo, é uma imagem muito representativa da velhice. É uma pessoa no final da vida que está orientando aos mais jovens que não se esqueçam do seu Criador nos dias da sua juventude. Porque você vai ficar velho e você não vai ter mais força para fazer aquilo que agora, enquanto você é jovem, você consegue fazer. Uma mensagem excelente para o grupo de jovens da igreja. E ele diz, não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Aí essa é a tradução da NVT. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Não é isso que o texto hebraico diz. O texto hebraico vai dizer, lembre-se do Senhor antes que os guardas da casa tremam, os homens fortes se encurvem, os moedores cessem porque são poucos, os moedores, os dentes, e os que olham pela janela se escureçam. Aqui é um desafio, porque nós temos uma linguagem muito poética, uma metáfora bastante significativa e que talvez fosse de fácil acesso, porque era uma expressão habitual naquele período. Mas como traduzir aquilo? Aquilo não vai fazer muito sentido para os leitores de hoje se a gente traduz isso literalmente. A opção da NVT nesse caso foi, vamos tentar atualizar essa metáfora, num certo sentido, mas por uma questão de honestidade com o leitor, vamos inserir uma nota de rodapé com o hebraico, para que o leitor entenda o raciocínio. É um desafio. Às vezes era preferível, vamos preservar a beleza poética, mas não vai ser compreensível. Agora, quando ele faz esse retrato da velhice dessa forma, e eu posso mencionar um caso bem interessante nesse aspecto, foi o lançamento da NVT em 2016. Nós fizemos num shopping na cidade de São Paulo, e contamos com a presença de algumas pessoas da igreja de modo geral, e entre elas estava o Cid Moreira. E aí, por alguma razão, conseguimos que o Cid Moreira lesse um dos trechos da NVT, meio como que a apresentação, né? Porque com aquele vozeirão dele. E acabou que ele leu isso. E ele, com o Cid Moreira, com seus 80 e tantos anos, lembre-se do Senhor nos dias. Aquilo ficou emocionante. Fica emocionante. Aquilo fica emocionante, porque... E talvez não ficasse tanto se nós preservássemos o texto hebraico. É verdade. São desafios. Eu não digo que esteja correto ou esteja... Eu acho que é importantíssima a nota de rodapé. É importantíssima a nota de rodapé. A NVT, em especial, eu posso dizer pela NVT, ela tem mais de 4.000 notas de rodapé que ajudam o leitor a entender os raciocínios por trás de algumas escolhas de tradução. Então, por exemplo, nós não usamos côvados. Usamos metros, centímetros e assim por diante. Mas a nota de rodapé indica o que era o texto hebraico. Talentos, côvados, tudo denários, está tudo alterado e, ao mesmo tempo, está tudo lá para consulta. É uma forma de tentar tornar mesmo o texto um pouco mais próximo da nossa realidade. A Bíblia é uma palavra viva, é uma palavra que continua falando independentemente da época. As verdades da Bíblia, elas são perenes. As escolhas de tradução nem sempre. Também esse é um ponto... Eu sei que existem grupos que têm visões um pouco diferentes da minha nesse sentido, que acreditam até que o Espírito Santo inspira ou até, de certo modo, preserva a própria tradução. A vírgula que foi colocada ali. Não é exatamente a minha visão. Eu acho que traduções são falíveis também. O que é infalível e inerrante é o texto original. Mas nós não temos acesso
a esse texto original. Tem toda uma outra discussão, que talvez não seja o caso aqui. Aliás, acho que é até mais polêmica que isso tudo, que diz respeito à questão dos manuscritos por trás de uma tradução, principalmente no Antigo Testamento, a discussão sobre texto recebido e texto crítico. Também é outro debate bastante acalorado. Aí foi feita uma versão, eu acho que alguém lançou o antigo com os textos críticos, né? Eu acho Teve eu sei que editorial aí que botou. a Companhia das Letras fez uma tradução, encomendou uma tradução para um especialista em Portugal, para que ele traduzisse a Bíblia inteira em grego. Então, usou-se tanto para o Novo Testamento, obviamente, o grego, mas ele traduziu a Septuaginta para o... Não sei se é exatamente esse mesmo caso. Existem várias possibilidades de esforços assim para buscar. Eu acho que quanto mais alternativa, melhor. Mas é importante também ter em mente que de alguma forma, e aí eu tenho de concordar com esses grupos, Deus também está operando nas traduções. Ele não está inspirando tradutores do modo como inspirou os autores dos textos bíblicos. Mas Deus também se preocupa com a forma como o seu texto vai chegar aos seus leitores, né? Com certeza, minha gente. Pastor Cassé, vamos já começar a se encaminhar para as nossas considerações finais, né? Foi muito bom esse assunto, essa temática é muito importante para a nossa vida. E o principal, né, é a gente conseguir estimular as pessoas a buscarem mais, né, a buscarem um entendimento melhor. Tenta ver, você que está aí nos assistindo, qual é a sua necessidade hoje, né? O que é que você precisa, qual é o tipo de Bíblia. E aí, pastor Cassé, como o senhor indicaria assim, um tipo de Bíblia? Qual tradução, dependendo da circunstância e do objetivo da pessoa, mas assim de uma maneira bem objetiva? Que a pessoa ela tenha sensibilidade de verificar o texto. Uma coisa que eu tenho batido constantemente é na questão da organização do texto, a diagramação, Visual, a indentação, né? Que ela não priorize mais um texto que seja organizada pelo versículo, mas pelo parágrafo. Isso aí não, olha, gente, em nome de Jesus, não compre mais não. Olha, pode ser a melhor promoção do mundo, pode estar R$5, pode ser a capa de Flu-Flu, a coisa mais linda do mundo, mas não compre Bíblia que seja indentada, organizada pelo versículo, que aquilo ali gera muito problema. Muito problema, porque os versículos, quando são dispostos assim, eles dão a entender que cada versículo daquele é uma unidade de sentido fechada em si mesmo. Perfeito. Então, o camarada pega Mateus 3, no momento do batismo de Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo? Batiza. Como e quando isso vai acontecer, as diversas tradições do cristianismo vão ter suas diferenças. Mas no contexto de Mateus 3, quando diz que Jesus batiza com fogo, em virtude do contexto que está no parágrafo, e esse modelo de Bíblia mais atual prioriza a organização do parágrafo, a pessoa vai entender que ali é a questão do fogo, ali é o fogo da condenação. É o fogo, naquele momento, é o fogo da condenação. Então, em nome de Jesus, você pode comprar uma Bíblia por equivalência funcional, você pode comprar uma tradução por equivalência formal, uma estratégica, NVT, NVI, NA, qualquer... Agora, em nome de Jesus, não compre Bíblia que seja organizada pelo versículo. Verifique a diagramação da Bíblia. Vá para um livro como Salmos, um exemplo. Verifique se, na diagramação dos Salmos, eles estão organizados como se fosse um texto diferenciado, poético. Depois vá para Isaías, que Isaías é uma profecia poética. Então, tem profecias que estão vestidas de poesia e que traz a mentalidade, a ideia de que precisa ser interpretado de forma diferenciada. É outro problema seríssimo no estudo das profecias, interpretar aquilo ali ao pé da letra. E a diagramação influencia muito nesse sentido.
Então, é necessário fazer as atualizações por questões linguísticas, mas também os editores trabalham na organização do texto. Então, procure ter uma Bíblia mais contemporânea que você puder. Seja uma NAA, seja um Almeida século XXI, uma NVT, NVI, uma nova tradução na linguagem de hoje. O fato é, tenha algo que seja condizente com a sua realidade linguística e que traga atrativo, no sentido de quando você botar os seus olhos no texto bíblico, você ter gosto em ler. Você se sentir atraído por ler, porque é organizado, tem um sistema, sabe? Tem algo que lhe inspira. Então, vá numa livraria e veja de acordo com sua necessidade, porque quando você diz assim, uma Bíblia comum, é uma coisa. Quando diga assim, comprar uma Bíblia de estudo, aí é outra situação. Porque a Bíblia de estudo ela é funcional. Ela vai atender uma demanda específica. E é possível você ter, pelo menos hoje nas livrarias mais robustas, 5 ou 6 modelos específicos, diferenciados. Você tem Bíblia ministerial, você tem Bíblia do obreiro, você tem Bíblia que reflete uma tradução teológica diferenciada. Você tem a Bíblia de estudo pentecostal, em contrapartida, você tem a Bíblia de estudo de Genebra. Não é? Então, cada Bíblia tem um contexto. Então, entenda sua necessidade antes de comprar uma Bíblia. Entenda primeiro a sua necessidade. Ah, eu quero comprar uma Bíblia. E, geralmente é isso a pergunta que mais fazem. Pastor, eu quero comprar uma Bíblia, eu quero a melhor que tem. A melhor que tem, muito bem. Antigo Testamento em hebraico, Novo Testamento em grego, texto atual. Esse aí. Não, pastor, tal, não. É uma Bíblia de estudo, mas qual é o objetivo que você tem? Não, pastor, eu quero comprar a Bíblia para ler. Não, isso não é resposta. A melhor para o seu objetivo. É a melhor para trazer para a igreja? É a melhor para estudar em casa? É a melhor para fazer devocional? Para quê? Qual é o uso que você vai ter? Então, essa resposta, ela é uma resposta que depende de quem pergunta e da necessidade de quem pergunta. Não tem como dizer, essa é melhor, essa é pior, essa é melhor, essa é pior. Eu passei uma manhã inteira para comprar uma Bíblia para uma pessoa aqui da igreja, praticamente. Uma Bíblia de estudo, vi que atendia as necessidades dela, tal, beleza. Mas foi uma pesquisa, viu como é que estava, como era, se era nova convertida, se gostava da Almeida e tal, por aí vai. Mas a necessidade ficou clara. A partir do momento que a necessidade ficou clara, em sendo uma Bíblia de estudo, aí fica mais fácil. Fica mais fácil. Porque faz diferença, ajuda. Tudo aquilo que ajuda na compreensão do texto bíblico precisa ser colocado, desde a linguagem, a diagramação, a estudos adicionais, tudo isso conta. Tudo isso conta. Verdade, gente. E vamos fazer um esforço, né? A gente investe os nossos recursos em tantas outras coisas, né? Por que não investir em algo que vai facilitar a sua compreensão, o seu entendimento, que vai lhe fortalecer, que vai fazer você ter uma leitura mais, né, de qualidade, de entendimento realmente e de crescimento espiritual. Então, vamos pensar sobre isso, né? Você que está nos assistindo, se você só tem uma Bíblia, né? Vê uma Bíblia de estudo para você estar em casa, vê uma Bíblia devocional também para estar em casa e aquela outra Bíblia para você trazer para a igreja para acompanhar ali o sermão, que é só naquele instante, né? Mas aquela Bíblia que você vai se debruçar, que você vai estudar, que você vai orar, é outra coisa, né? Então, vamos pensar sobre isso, vale muito a pena fazer esse investimento, né? Daniel, suas considerações. Acrescentar alguma coisa pode ficar um pouco irrelevante depois disso tudo, porque eu concordo perfeitamente com o que vocês disseram. Acho esse ponto, essa ênfase do pastor eu achei muito importante mesmo. Sempre foi uma preocupação minha e eu acho que ela faz todo sentido, porque isso gera uma série de problemas bastante consideráveis nessa falta de contextualização da Bíblia. Não é um versículo. Aquele versículo ele pode fazer sentido por si só como uma entidade autônoma, mas ele não está. É aquela frase do John Donne, eu vou até usar ela numa apresentação que a gente vai fazer na igreja, nenhum homem é uma ilha, nenhum versículo é uma ilha. É preciso caminhar dentro desse contexto mais amplo, mas como consideração final eu queria agradecer a oportunidade. Não é sempre que a gente pode conversar nesse nível, eu fico feliz mesmo, eu fico feliz de
ter saído lá de São Paulo, saí hoje cedo e vim para cá e estou muito feliz pela nossa conversa, pelo que eu pude aprender com vocês também nesse sentido. Espero que isso possa acontecer mais vezes e reforçar para quem nos acompanha a importância da Bíblia para a vida do cristão. Precisamos ser novamente conhecidos como o povo que lê a Bíblia, o povo que carrega a Bíblia nos braços, o povo que traz a Bíblia. Pode trazer no celular, no aplicativo, pode também, mas que traz a Bíblia para a igreja que prega a Bíblia, a igreja que lê a Bíblia com os seus membros. Todo mundo tem a ganhar com isso. Todo mundo vai se edificar espiritualmente e nós vamos abençoar outras pessoas quando nós nos tornarmos as pessoas da Bíblia novamente. Essa seria o meu convite de missão para quem nos acompanha. E estamos à disposição. A Mundo Cristão tem suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que agora é o X, né? Tem o nosso site, mundocristão.com.br. Você vai encontrar os nossos livros, as nossas Bíblias nas melhores livrarias de todo o Brasil. Então, vamos caminhar juntos nesse nosso esforço para sermos o povo do livro. Muito obrigada, Daniel, por você ter essa disponibilidade de estar conosco. Eu sei que você chegou, está cansado, veio para cá, vai para um outro evento. Mas, assim, esse assunto é tão importante, né? E é tão bom a gente poder bater nessa tecla e passar para as pessoas, né, dessa importância. E eu quero agradecer muito pela sua presença aqui, por essa conversa que foi maravilhosa, né? Tirou as nossas dúvidas, nos trouxe esclarecimentos, né, de detalhes, de como as coisas acontecem, do porquê. E a gente poder ter essa dimensão do que acontece, né, nos bastidores, né, das traduções. Muito importante. Como é importante isso para a gente e como a gente quer levar adiante essa ideia e trazer para as pessoas essa consciência, né? Muito obrigada. Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. E muito obrigada por estar conosco aqui no IEBcast. Obrigada também, pastor Cassé, que se dispôs a estar conosco também aqui nessa tarde, nessa conversa, né? E muito obrigada a você que está aí nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E esse foi o IEBcast de hoje.